Olá pessoal, Salvador aqui. Vamos então para mais uma aula de correlações anatomoclínicas e agora nós vamos falar sobre pelve e períneo. Então, a pelve é aquela porção que vai fazer de transição entre o tronco e os membros inferiores. Ela está bem localizada naquela porção inferior, do baixo ventre, né? Lembrando que ela faz essa comunicação entre tronco e membro, isso numa vista anterior, pois numa vista posterior, essa articulação, essa junção, ela vai se dar pela região glútea. A pelve, ela vai ser formada, né, o esqueleto da pelve vai ser formado pelo cíngulo inferior, que por sua vez, né, é formado pelo osso ilíaco, né, que é esse osso aqui que vocês estão vendo. O osso ilíaco, ele vai ter porções, né, ele vai ter três outras origens que eu vou já mostrar para vocês, né. Então esse osso, né, ele é quem forma o cíngulo inferior, que é aquela cintura, né, que vai fazer a articulação entre o esqueleto axial com os esqueletos apendiculares. A pelve vai estar contida nele. Vamos mostrar aqui um vídeo na qual nós vamos visualizar essas estruturas, algumas articulações dela. Esse esqueleto da pelve. Vocês podem acessar esse vídeo através do link aqui. Então, o osso do quadril, o osso ilíaco, né, ele vai estar articulando com o esqueleto axial através do sacro, né, na articulação sacro-ilíaca. Essa porção basal do sacro, que chamamos promotória, ela é importante na ginecologia para nós sabermos a abertura do canal na hora do parto. Então, como falei, né, o ilíaco é formado por três outros ossos: o ilho, o isquio e o pubis, que vocês já viram. São essas três porções, elas se juntam, né, e se fundem para formar o osso ilíaco. E aí temos algumas estruturas importantes, né, de inserção muscular: a crista ilíaca, a asa do ilíaco, aqui mais basal o corpo, espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca póstero inferior, né? Ele errou então, antero inferior, a espinha isquiática, tubérculo isquiático, ramo do isquio, corpo do pubis, a linha pectínea, seção do músculo pectíneo, ramo superior, ramo inferior, a linha terminal, ponto de inserção de músculos obturatórios e a sínfise púbica. Pronto, aí nós vamos já duas visões, né, que é o estreito, ou a pelve inferior, e tem a pelve superior, pelve maior. Estreito superior, que é pelve maior também, como é chamado. Eu vou já mostrar uma figura falando sobre isso: pelve maior, pelve menor, estreito superior, estreito inferior. E esse estreito médio. Pronto, esses estreitos, deixa eu queria pausar. Esses estreitos são importantes na ginecologia para a hora do parto. Então você introduz o dedo até tocar nessa base chamada promotório, que é essa base do sacro. Então, se ele medir ali na introdução do dedo médio até a base do promotório, se ele medir em média 11 centímetros e meio, você teria um canal de parto ideal, né, para o acontecimento, para o evento. Menor que isso, é, não, é, não é ideal para o parto. Aquelas linhas que eu falei, né, os estreitos superior e inferior, ou pelve maior e pelve menor. A pelve maior, nós ainda vamos encontrar muitas estruturas abdominais, né, que é essa porção mais aberta. Já no estreito inferior, ou pelve menor, é onde nós realmente vamos encontrar o maior grupo de órgãos pélvicos. Então, a pelve maior, ela vai ser circundada pela parte superior do cíngulo do membro inferior, né?
ali a asa do ilíaco, seria essa porção ali. E aí vai ser ocupado pelas vísceras abdominais inferiores, protegendo-as, né? Assim como a parte das vísceras abdominais superiores, elas vão ser protegidas pelo gradil costal, como nós já discutimos inúmeras vezes em momentos anteriores, né? Então, a pelve maior ela vai proteger as vísceras abdominais inferiores, né? Nós ainda temos vísceras abdominais entrando na cavidade pélvica, como nós já discutimos até na aula de abdômen. Já na pelve menor, que é o estreito inferior, ela vai ser secundada pela parte do cíngulo do membro inferior, né? E vai conter estruturas tanto da pelve quanto do períneo. Professor, e pelve e períneo não é a mesma coisa? Não, né? São estruturas que vão estar separadas, né? A pelve do períneo vão ser separadas pelo diafragma da pelve, que é uma estrutura, um grupo muscular que vai separar pelve de períneo. Então nós temos articulações importantes aí nesse cíngulo inferior, que é a articulação sacroilíaca e a articulação, né, da sínfise púbica ou articulação sinfisial. Essas articulações elas são importantes, né, desde da desenvolvimento do indivíduo, principalmente ali na puberdade, em que há mudanças na fisiologia dessas articulações. No homem, principalmente aqui na sínfise púbica, essa articulação ela vai ser, ela é um pouco mais estreita do que em relação à mulher. Mulher, essa articulação sinfisial ela é um pouco mais larga, pois aqueles estreitos, né, que são essa pelve maior, essa divisão pelve maior, pelve maior e pelve menor, é os estreitos, né? Então esses estreitos, principalmente na mulher, o estreito médio, que ele vai de uma espinha isquiática a outra, ele vai ser aumentado por conta dessa síntese, que aí auxilia, né, melhora, né, no aumento do canal do parto, certo? Então na mulher ele tende a ser maior. E aí na gravidez nós temos também a secreção de alguns hormônios como a elastina, que vai relaxina, que vai aumentar, né, aumentar não, reduzir na verdade essa força de tensão dos ligamentos. Os ligamentos eles vão se relaxar mais, então vai ter uma maior mobilidade desses ossos, né, no momento, auxiliando mais ainda no momento do parto. E aí, quais ligamentos são importantes para nós termos em mente quando nós falamos aí da articulação da pelve, né? Então, unindo o osso ilíaco ao sacro, nós temos alguns ligamentos, como o ligamento ilho-lombar, né? Uma vez que ele liga a crista ilíaca, a asa do ilíaco, as vértebras, os processos laterais da L5, certo? Da L4 e L5. E os ligamentos, né, sacroilíaco anterior e o sacroilíaco posterior, que vou já mostrar, né? E temos outros ligamentos importantes, que são o ligamento sacroespinal e o sacrotuberal. Esse sacroespinal e sacrotuberal, eles vão formar, né, os forames importantes, que são os forames isquiáticos, que nós temos o forame isquiático maior e o forame isquiático menor. Esse forame isquiático maior ele vai ser passagem de nervos, como por exemplo o nervo isquiático, né, o nervo ciático, que é o nervo, a junção do nervo tibial e do nervo fibular, que são envolvidos por uma mesma bainha e formam um nervo que nós chamamos nervo ciático, né, que lá na altura da fossa poplítea ele vai se bifurcar novamente em seus nervos de origem, nervo tibial e nervo fibular, que aí vai ter sua bifurcação, nervo fibular superficial, fibular profundo. E outro nervo importante que vai estar saindo aí do forame isquiático maior é o nervo pudendo, que vai inervar a região do períneo.
Então ele sai pelo forame isquiático maior e adentra novamente através do forame isquiático menor. E aí ele vai inervar toda a região do períneo. Nós vamos já conhecer, certo? Então, separando esses forames, né, nós temos o ligamento sacroespinal. E formando esse forame isquiático menor, nós temos aí o ligamento sacrotuberal, né? Nós temos fibras descendentes e fibras ascendentes desse ligamento. Ok? E aqui é uma outra visão, né, do ligamento ilho-lombar, que vai lá para os processos transversos de L4 e L5 e, e os ligamentos, né, sacrais posteriores. Eu mostrei para vocês os ligamentos sacrais anteriores e agora estou mostrando para vocês os posteriores, junto com o ligamento sacroilíaco também posterior. E aí então nós temos o assoalho pélvico. Nós temos dois grupos musculares aí na pelve. O assoalho pélvico, que é o diafragma que eu tinha falado para vocês anteriormente, né, que vai compor, né, comportar a cavidade pélvica. E abaixo do diafragma é que eu vou encontrar o períneo, né, que são músculos mais relacionados à genitália externa, tanto do homem quanto da mulher, certo? Não que os músculos do assoalho pélvico não estejam, né, mas aquela camada mais superficial externa que nós temos das genitálias, elas vão ser dadas pelos músculos do períneo. E enquanto essa sustentação, essa camada um pouco mais interna, é o assoalho da pelve. Né? Eu não posso dizer assim, a camada superficial e profunda, porque os próprios músculos do períneo também já tem músculos. Nós vamos falar já alguns músculos que vão estar profundos, outros mais transversos, ok? Então vamos conhecer a parede do assoalho, as paredes, né, e o assoalho da cavidade pélvica. Então anteriormente, vamos falar de parede. Anteriormente, a parede da pelve ela é constituída pelo pubis, né, os ramos púbicos, né, e pela sínfise púbica. Lateralmente eu vou ter o osso ilíaco, né, formando aí as paredes laterais. Aqui está representado em azul, como vocês podem ver aqui. E a parede anterior está representada em verde. Parede lateral nós vamos ter o osso ilíaco, né, e um músculo em especial que é o músculo obturador interno. O músculo obturador interno, ele vai estar fazendo participando dessa composição da parede lateral, ok? E a parede posterior ela vai se dar principalmente pelo sacro, né, e pela articulação sacro-ilíaca. Então, anteriormente nós temos o pubis, lateralmente o osso ilíaco e o músculo obturador interno. Posteriormente eu vou encontrar o sacro e aqui o músculo piriforme. Ok? Então a parede posterior ela vai ser formada pelo músculo piriforme, a lateral pelo músculo obturador interno e anteriormente nós temos só o osso que é o pubis. E aí finalmente eu vou ter o diafragma da pelve. O diafragma da pelve ele vai ser formado pelas estruturas do músculo isquiococcígeo, do levantador do ânus e pelo bulbo coccígeo. Lembrando que esse músculo levantador do ânus, pessoal, ele vai ser dividido em outras estruturas, né, que vão estar relacionadas a eles, né, que é o músculo pubococcígeo, iliococcígeo e pubo-retal. Esses três músculos, né, são eles que formam o músculo levantador do ânus. Professor, eu tenho uma estrutura que é só o músculo levantador do ânus. Só um momentinho aqui. Então, voltando. O assoalho da pelve. Então, o assoalho ele vai ser formado pelo músculo
isquiococcígeo, e pelo músculo levantador do ânus, que vai ser formado pelo iliococcígeo, pubococcígeo e pubo retal. Então é só a afirmação, né, disso. O assoalho da pelve, ele vai ser formado por esses músculos e a fáscia deles. Então toda a extensão desse músculo vai formar esse piso na qual os órgãos pélvicos eles podem repousar, né, ou estão por eles, né, atravessando. Aqui é para que vocês possam ver essa disposição, né? Então eu tenho aqui uma visão do sacro, pubis mais adiante, então anterior aqui, anterior e aqui posterior, e aqui as laterais, né? Direita e esquerda, esquerda, direita. Então nós temos o músculo piriforme, junto com o sacro, vamos fazer ali a parede posterior. Na lateral eu tenho um músculo obturador interno, ok? E aí vem, e anteriormente eu tenho o osso pubis junto com a sínfise púbica. Vou pegar aqui uma outra cor. Então o assoalho ele vai ser formado pelos músculos, né, levantador do ânus, né, e o isquiococcígeo. Então eu tenho aqui o isquiococcígeo, e toda essa extensão aqui é o músculo levantador do ânus, que é a junção do músculo pubococcígeo, do pubo retal e do iliococcígeo. Então, essa fibra, por exemplo, ela seria do iliococcígeo. Uma fibra mais lateral, ela seria do pubococcígeo, né, porque ele vai do cóccix, né, de ligamentos do cóccix, até a região púbica, né, do pubis. E tem um pubo retal, que ele vai pegar do reto e indo até o pubis. Então eu tenho três orientações de fibras diferentes, né, de músculos diferentes, que aí juntando eles dão os músculos levantador do ânus. Por que eles recebem o nome de levantador do ânus, né? E aqui nessa imagem nós conseguimos ver essa função. Então eu vi lá que eles estão vindo posteriormente, abraçando e indo em direção ao pubis. Aqui nessa imagem eu consigo ver, né, essa força de rotação. Eles fazem uma alça, eles formam uma alça ao redor do reto, né, e ânus. E aí então eles acabam puxando, essa contração desses músculos, eles acendem o reto e o ânus. Então por isso que eles são músculos levantadores do ânus, né? Essa alça que eles formam, eles acabam impulsionando o reto para cima junto com o ânus. Aqui nós só estamos vendo uma fibra, uma única grupo de fibras, que é a do pubo retal, né, que é a mais interna dentre elas, né, que é essa daqui. Aí nós temos iliococcígeo e pubococcígeo mais na lateral. Então com isso, como se nós percebermos aqui, eu já fiz um riscadeiro aqui, mas se vocês perceberem, então a maior parte desse assoalho, que é por dois músculos, lembrando, né, é o isquiococcígeo, né, tá aqui. Esse aqui é o piriforme, não faz parte do assoalho. Do assoalho é o isquiococcígeo aqui, e todo esse restante aqui, né, que é conhecido como músculo levantador do ânus. Ok, toda essa daí, que vai se dividir naquelas três orientações de fibras diferentes. O iliococcígeo, vou pegar um verde, o pubococcígeo. O verde não está contrastando muito não. E o pubo retal
pegar um... Ah, não tem mais cor. Um roxo aqui. Ok? Então percebam que o levantador do ânus, ele é um grande músculo aí do assoalho pélvico. Imagine as fáscias, né? Fora isso, várias camadas de fáscia é que vão dar essa sustentação. Então, com isso, ele se torna o maior e mais importante músculo do assoalho pélvico, capaz de sustentar e resistir às pressões para baixo, devido à pressão, ao aumento da pressão intraabdominal, no caso de tosse, vômito, da defecação, micção. Então, esses eventos que aumentem e culminem no aumento da pressão intraabdominal. Ok? Ele auxilia ainda, como nós temos ali o reto, a uretra e a vagina perfurando, passando, atravessando esse músculo, né? Eles também vão auxiliar como um esfíncter para estes canais. E aí o músculo isquiococcígeo ele vai tracionar o cóccix anteriormente, depois de ter sido empurrado para trás durante a defecação ou o parto, né? Que é aquele músculo pequenininho aqui, ó. Então toda vez, frequentemente, geralmente, quando você vai fazer a defecar, você irá defecar ou no momento do parto, no caso das mulheres, o cóccix ele é impulsionado para trás, né, para dar mais vazão, mais espaço naquele estreito, né? E aí a função do isquiococcígeo é fazer essa tração de retorno do cóccix. E aí o que acontece? Se nós percebemos, então, o músculo levantador do ânus, ele vai servir como esfíncter para a uretra, para o canal vaginal e para o reto, né? E aí então no canal vaginal nós vamos ter uma dilatação do canal, uma expansão do canal, que por vezes pode levar à laceração do músculo levantador do ânus. Essa laceração ela pode ser inferior, ela pode ser lateral e por vezes é feita uma medida chamada episiotomia, que é um corte feito nessa musculatura, é um corte transverso para aumentar, para dar mais vazão, né? Aumentar o tamanho do canal vaginal para a saída do concepto. E o que acontece? Por vezes, as mulheres que sofreram lesão, ou nem mesmo lesão, mas por esse estiramento excessivo, elas podem cursar com incontinência urinária. E o que é incontinência urinária, né? É ausência ou perda total ou parcial da força de sustentação desses músculos do levantador do ânus, né? Ao segurar o xixi. Nós sabemos que esses músculos eles têm função de resistir, deixa eu apagar aqui, de resistir à pressão intraabdominal. Se eles estão fracos, se eles sofreram distensão, então qualquer esforço que aumenta a pressão intraabdominal pode levar a uma micção incontrolada e indesejada. Então o paciente ele tosse, ele espirra, eu não coloquei aqui, mas também espirros pode levar a pequena pode, e aí a continência ela tem vários graus, ela pode ser de gotejamento, de fluxo livre, certo? Então ela não vai sustentar a micção durante esses esforços. Beleza? E não precisa, não necessariamente, e além disso, a incontinência ela pode estar associada também à velhice,
Com a velhice, se não for trabalhado esses músculos, ele também pode cursar com incontinência. Existem exercícios para trabalhar o períneo. Vocês podem indicar fisioterapia uroginecológica para esses pacientes de incontinência urinária. E aí nós já até discutimos lá na aula de abdômen que a pelve ela não vai ser revestida pelo peritônio, né? Mas alguns órgãos pélvicos eles têm uma passagem pelo peritônio, na verdade, né? Dá uma passada por eles e acaba recobrindo parcialmente esses órgãos, transformando em órgãos retroperitoneais. Excetuando-se na mulher que ovários, né, eles são órgãos peritoneais, eles adentram o peritônio. Ovários e útero, ovários e útero, esquecido. Eles são órgãos peritoneais. Aqui. A bexiga que é retroperitoneal, que é do homem. O homem ele é todo retroperitoneal. Na mulher, o útero e ovários ele ainda é peritoneal, ele vai ser revestido pelo peritônio. A vascularização da pelve ela vai se dar pelo ramo da artéria ilíaca comum, que é a artéria ilíaca artéria ilíaca interna. Então eu tenho aqui a artéria ilíaca comum, que veio lá da aorta abdominal, ramifica-se em artéria ilíaca externa, que vai lá para o membro inferior, e artéria ilíaca interna, né, que vai irrigar a pelve. E ainda tem um adendo que é para as artérias gonadais, que eu já mostrei para vocês também na aula de abdômen, né, aquele ramo proveniente lá da aorta abdominal. Essas artérias gonadais, né, elas vão irrigar as gônadas. No caso das mulheres, os ovários, e no caso dos homens, os testículos. E aí elas vão mudar de nome em cada um deles, né, para artéria ovárica, né, no caso das mulheres, e artéria testicular, no caso dos homens. Então a nutrição ela vai se dar pela artéria gonadal e pela ilíaca interna, né? E a inervação ela será proveniente, a pelve recebe ramos, né, nervosos do plexo sacral. E aí um especial vai para o nervo pudendo, né, que é um nervo que está relacionado ao períneo, aquela musculatura mais externa, que eu vou falar para vocês agora, né? Então períneo é essa porção mais externa, que compreende a região que vai do cóccix ao pubis. Então eu vou pegar do cóccix em direção ao pubis anteriormente, e aí eu vou ter o períneo. Então ele vai incluir o ânus e a genitália externa, tanto do homem quanto da mulher. Ainda costuma-se, né, dividir a fins de estudo, né, o períneo em dois trígonos: o trígono urogenital ou trígono anterior e o trígono anal ou trígono posterior. Como é que é feita a divisão? Lá daquela espinha, né, isquiática, lá do estreito médio. Então traça-se essa linha do estreito médio. Anteriormente trígono urogenital, posteriormente o trígono anal. E aí, quais são os músculos do períneo? Aí, olha, lembra que eu falei para vocês que o músculo do períneo ele é dividido em superficial e profundo, por isso que eu não podia dizer que a pelve também era dividida em superficial e profundo, não existe. Só existe o assoalho da pelve, que é conhecido como diafragma da pelve, que aí forma um assoalho, e abaixo do assoalho eu vou encontrar os músculos do períneo. E aí quem são? Eles são divididos em dois, né? Superficial, duas camadas, superficial e profundo.
E aí são eles: o transverso superficial do períneo, o bulbo esponjoso, o isquio cavernoso, né, que no homem eles têm importância na ereção, esses dois músculos, certo? Ereção. E aí as camadas mais profundas, né, que no masculino é o transverso profundo do períneo e esfíncter externo da uretra. E na mulher é compressor da uretra, esfíncter uretrovaginal e o esfíncter externo da uretra. Então vejamos aqui os músculos do homem, né? Então nós temos lateralmente, né, auxiliando ali a ereção do pênis, nós temos o músculo isquio cavernoso e mais internamente o músculo bulbo esponjoso. Eles estão ali participando na raiz do pênis, né? Então vão auxiliar nessa ereção na raiz do pênis. O restante ele vai se dar, vou já explicar quando nós falarmos das genitálias. E aí o restante ele vai se dar por um alto fluxo e baixo retorno venoso do restante do corpo do pênis. Aí ele completa a ereção. Aí voltando para os músculos do períneo, né? Então músculo isquio cavernoso, bulbo esponjoso, masculino, né? Isquio cavernoso, bulbo esponjoso, músculo transverso do períneo. Esse é o transverso superficial, porque abaixo dele eu ainda encontro o transverso profundo, se eu rebatê-lo. E o músculo esfíncter externo do ânus. E não dá para ver aí o músculo, o esfíncter externo da uretra. Esfíncter interno da uretra. Cadê? Aí, da mulher agora. Então tem o músculo isquio cavernoso, lateralmente, medialmente o bulbo esponjoso, e até mais profundo a ele eu vou encontrar um grupo de glandulares, né, que eles podem aumentar, e eu vou já falar isso quando estiver falando do canal vaginal. O músculo transverso superficial, o músculo esfíncter externo do ânus, o esfíncter uretrovaginal, que é mais superior, porque inferiormente essa contração ela vai se dar principalmente pelo bulbo esponjoso, por essa porção bulbar, ou vestibular também chamada. Músculo compressor da uretra e o esfíncter da uretra. O compressor da uretra ele está mais profundo em relação ao bulbo esponjoso. E aí tem o esfíncter externo da uretra nas mulheres. Então vamos falar agora de vísceras. Bem, as vísceras da pelve, nós temos tantas estruturas do sistema urinário como do sistema reprodutor, inclusive do sistema digestório vai estar passando ali pela pelve, né? Em especial o digestório nós já conversamos anteriormente, né? E agora nós vamos falar sobre o sistema urinário e o sistema reprodutor, né? Então vamos lá. A bexiga urinária e o reto, elas são vísceras pélvicas verdadeiras. Então o reto, ele não faz parte das vísceras abdominais, ele é realmente uma víscera pélvica. Até o cólon sigmoide era víscera abdominal, a partir dele nós temos o reto, e aí ele vai ser uma víscera pélvica verdadeira, junto com a bexiga. E aí o sistema urinário
ele, embora, né, tenha partes abdominais e partes pélvicas, eu deixei para tratá-lo mais agora na parte pélvica. Mas nós vamos falar de alguns componentes abdominais, como o próprio rim e alguma porção dos ureteres que estão no abdômen. E aí o restante é totalmente pélvico, que são partes dos ureteres, ureter pélvico, e aí vem bexiga, uretra e outros compostos. A importância do sistema urinário ela é inquestionável, pois sem a ação deles nós duraríamos 2 semanas, 1 a 2 semanas, né, devido a tanta toxina que se iria perpetuar e circular no nosso organismo. Então, eles são de suma importância para a retirada, né, dessas substâncias indesejáveis no nosso corpo. Em relação ao sistema urinário, não existe grandes diferenças entre os gêneros. A diferença são alguns elementos, né, que são distintos entre homem e mulher, e eu vou citá-los. Né? Uma principal delas é o tamanho da uretra e alguns órgãos que vão estar associados a esse percurso da uretra. Mas no cerne eles são muito semelhantes. Né? Então, os órgãos urinários pélvicos, né, eles são a parte pélvica dos ureteres, né, a bexiga urinária e a uretra. Eles são exclusivamente pélvicos. Abdominais, né, nós vamos encontrar os rins e o ureter, porção abdominal. Né. Então, o componente do sistema como um todo, urinário, abdominal e pélvico, são rins, ureteres, bexiga e uretra. Então nós vamos conversar sobre eles. Os rins ele tem aquele formato, lembra, né, o formato de um feijão, é um formato ovalado. E é responsável por eliminar excessos de água, sais e resíduos do metabolismo. Né? E de fazer, por vezes, né, processos de reabsorção para o sangue, né, dessas mesmas estruturas em caso de falta. Né? Se estiver faltando água, ele auxilia no processo de reabsorção de água, sais e outros de reabsorção é isso mesmo, sais e água. Os metabólitos são todos excluídos. São órgãos retroperitoneais, somente a camada anterior deles são revestidas antero-superior, né? Porque nem a porção inferior ela é. Então, antero-superiormente eles são, o peritônio dá uma passadinha ali por eles, então eles não são completamente revestidos pelo peritônio. E estão localizados na parede posterior do abdômen, né? Na porção posterior do abdômen. Nós temos 2 rins, um de cada lado, que se localizam ali mais ou menos na altura de T12 a L3. Eles ficam flutuando em movimentação, né, seguindo o movimento do diafragma. Lógico que eles não se movimentam tanto quanto o fígado, mas eles têm uma certa movimentação. Aqui é para que nós possamos ver aquela questão do peritônio, que está aqui em laranja. Né? E aí vocês veem que ele dá uma passada anteriormente aos rins, que estão localizados aqui, ó, parede posterior. Beleza? E as glândulas suprarrenais que participam do sistema endócrino, por mais que as glândulas suprarrenais elas estejam acima dos rins, elas não fazem parte do mesmo, né? Elas têm uma função bem definida, é tanto que eu posso fazer a excisão do rim sem necessariamente fazer a excisão da glândula suprarrenal. Eu posso mantê-la, inclusive, e retirar realmente só o rim e deixar a glândula suprarrenal. Né? Eles são separados por uma fina fáscia, né? A face suprarrenal, que vai separá-los. Então, eles têm embriologicamente origens distintas, eles só são anatomicamente vizinhos. São vizinhos em termos de anatomia. Né? Mas eu consigo separá-lo
dos rins, né? Lembrando que, eu acho que, não lembro se eu falei, mas ela faz parte do sistema endócrino e não do sistema urinário, a glândula suprarrenal. E temos ainda o hilo renal, que assim como o hilo pulmonar, é o local de entrada, né, de vasos, nervos, e no caso do hilo pulmonar vai ter brônquios, né, e no caso do hilo renal vai ter a saída dos ureteres, saída do ureter. Então esse aqui é o hilo renal ou raiz renal. Aqui é só para exemplificar aquela movimentação do diafragma que eu falei para vocês. Então os rins ele acaba se movendo 2 a 3 centímetros por conta dessa movimentação do diafragma, né? Lembrando que o fígado é quem mais se movimenta nesse processo. Os rins ele têm coloração marrom avermelhada, possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, né, por 5 centímetros de largura. Eles são órgãos pequenos, né, que estão relacionados, né, à direita ele vai estar relacionado superiormente. Opa, por que com diafragma? Ah, sim, é por conta da fáscia. É, desculpa, pessoal. É o seguinte, existe uma fáscia que reveste o fígado e aí parte dessa fáscia, né, tá aqui, face diafragmática, ela vem e ainda continua revestindo o fígado, o rim, né? A face do fígado, ela vem a fáscia diafragmática, ela reveste uma porção renal e uma porção hepática, né? E aí o rim vai se separar da glândula suprarrenal através de outra face, que é a face suprarrenal. Então nós temos essa divisão aqui. Essa face renal ela está intimamente relacionada com o diafragma. Por isso que ele acompanha essa movimentação de 2 a 3 centímetros do movimento de inspiração e expiração do diafragma. E aí, para vocês verem, nessa mesma face, ela vai estar relacionada com o fígado, né? E assim, com o fígado, essa ligação ela é direta, por isso que o fígado ele vai se movimentar mais. Mas se você perceber aqui a face, ainda tem muita gordura, né? Então acaba que ela se acomodando nesse movimento, mas às vezes assim ele ainda acaba movimentando-se. E superiormente, então ele mantém relações com o fígado, está dentro dessa fáscia, que por sua vez é derivada do diafragma, e inferiormente ele vai estar relacionado ao músculo psoas, principalmente ao psoas menor e maior. Mas aí de importância para nós temos o músculo psoas, né, e o quadrado lombar. Então ele vai estar localizado por aqui, né, e aí ele vai estar se relacionando com o músculo quadrado lombar e o músculo psoas, né? Nós temos aí o psoas maior e o psoas menor. Em especial para nós o psoas maior. Por quê? Eu pensei que... Mas lá na frente eu vou mostrar. Eu já falei para vocês lá em musculatura, acho que foi do abdômen, que nós temos algumas técnicas, né, que nós utilizamos o psoas, né, que é o Boari Flap e o psoas Reach. Em especial o psoas Reach é que realmente vai utilizar o psoas. Eu vou já mostrar essa técnica em algum slide aqui. E então, fazendo um corte coronal em um rim, eu consigo ver as estruturas internas dele, né, e uma região que que nós chamamos de pelve renal, né. Essa pelve renal, ela trata-se, né, do acúmulo de canalículos que vão formar o meu ureter.
Nesse mesmo corte, eu consigo ver outras estruturas, né, do rim. Então eu vou ter externamente o córtex renal, a região cortical do rim, córtex renal, a medula renal, e aí na medula renal eu vou encontrar as pirâmides renais. Cada pirâmide ela vai desembocar numa regiãozinha mais estreita que são chamadas de papilas. As papilas, por sua vez, vão desembocar a urina produzida numa unidadezinha menor chamada de cálice menor. O cálice menor desemboca em uma outra estrutura conhecida como cálice maior. E o cálice maior finalmente desemboca naquela região que eu falei anteriormente, que é da pelve renal, que vai ser o encontro então desses cálices maiores, né, e finalmente a formação da uretra. Essa porção inicial da uretra vai ser chamada de pelve renal. Da região cortical e entrando aí na região medular, em especial nas pirâmides, né, nós temos a nossa unidade filtrante, que é o néfron. O néfron ele vai ser constituído, né, pela cápsula de Bowman, na qual internamente nós vamos encontrar o glomérulo, né, os túbulos então com torcido proximal, a alça de Henle, túbulo com torcido distal e finalmente ducto coletor, que aí vai caminhar para a papila, cálice menor, cálice maior, pelve, ureter. Isso aqui é uma divisão esquemática, né, para que vocês possam visualizar o que acontece nessa região. Então, é chegada a artéria aferente, que vai desembocar dentro da cápsula de Bowman, conhecida também dentro da cápsula renal, que é conhecida pelo epônimo de cápsula de Bowman, né? E dentro dela, né, ele vai acabar se ramificando, né? Esses capilares vão ser um pouco mais fenestrados, vão ser bem mais fenestrados, um pouco não, bem mais fenestrados, ou seja, vão ter mais aberturas. Então, plasma ele vai ser jorrado para essa cápsula. Então, nessa cápsula, ele vai receber plasma sanguíneo. Esse plasma, que é a porção líquida do sangue, ele caminha por esses ductos, onde vão ocorrer a reabsorção de sais minerais, né, e de água. É nesse local aqui que muitas das drogas que vocês vão utilizar para hipertensivos, eles vão agir. Existem drogas poupadoras de potássio, porque o aumento da pressão ele se dá pelo volume, o aumento de volume dentro das artérias. E aí, um dos combates, né, os antihipertensivos, vocês têm os diuréticos, que eles vão excitar, estimular a excreção de urina, né? Só que se ele excretar muita urina, ele pode excretar os sais juntos, né? Porque o sal ele tende a acompanhar, na verdade a água tende a acompanhar os sais, né? E aí então ele pode excretar muito sal. Então vocês por vezes vão fazer o controle, né, dessa medicação. E aí vocês têm os poupadores de sódio, poupadores de potássio, ou seja, eles vão poupar, eles vão nesse processo de diurese, eles vão acabar poupando e reaproveitando potássio, sódio, a depender da medicação que vocês venham a utilizar. E um evento clínico que pode ocorrer, né, é a deposição de sais na pelve renal, causando um processo chamado de cálculo renal, né? Esse cálculo ele é formado e por vezes ele fica na pelve, na grande maioria das vezes.
Mas por vezes esses cálculos eles podem se deslocar e seguir pelo ureter, causando obstrução, lesão, dor, e eles podem ser expelidos mesmo pelo ureter até a bexiga, da bexiga para a uretra por meio externo. Ah, esses cálculos, quando formados, eles causam, quando pequenos, são imperceptíveis, mas a partir do momento que eles se exacerbam, eles começam a causar fortes dores na região lombar do indivíduo, né? Aqui nós temos um vídeo mostrando a cálculos renais, né? Vi um frasco para levar as pedras para comigo. Secreção purulenta por conta da inflamação. Só pus. Esse aí tava fazendo a Assim, leucócito. E aí, ó, os cálculos renais, né? Grandes. Mais para brita renal, São as pedras. Tudo isso de pé. as famosas pedras nos rins, né? Misericórdia. Eu tô atrás, nos Rapaz, caras, é eu pedra. acho Ok? mais um. Eu tenho, ele tem um link aqui, pessoal. Acho que apagou. Vou dar uma olhada no, quando eu mandar para vocês. Vou mandar com o link. E aí na clínica se faz normalmente um sinal, que são algumas percussões na região de localização dos rins. Então essa percussão com a resposta dolorosa, né, ela está relacionada à litíase renal, né, que é a famosa pedra no rim, ou os cálculos renais. Então solicita o paciente para ficar sentado, ligeiramente, levemente flexionado o tronco para frente, e aí se fazem 2 a 3 percussões na região renal, entre L2 e L3, para tentar, né, ver se tem algum processo inflamatório. Resposta dolorosa, ela vai levar, é o sinal que nós chamamos de Giordano positivo, e que o paciente ele pode apresentar cálculos renais. Beleza? Então Sinal vejamos de aqui. Giordano. Com o paciente sentado, localize a região do ângulo costovertebral, na topografia renal, e percuta uma vez com a superfície ulnar do punho. O resultado é positivo quando o paciente refere dor no local da percussão, sendo indicativo de infecção ou inflamação. Então essa foi a técnica do sinal de Giordano. Aqui é um sinal de Giordano feito por um ortopedista. Então isso aí, se não era positivo, ficou, né? E os uretérios? Os uretérios então vão ser aquela porção final da pelve, que vai desembocar em um tubo que vai ser direcionado até a bexiga na pelve. Então eles são tubos, né, retroperitoneais. Como eu falei para vocês, é só a porção antero-superior dos rins que são revestidos pelo peritônio. A porção mais inferior, e a pelve renal, ela tende a descer, né, então ela não vai ser revestida pelo peritônio. Ela é um órgão retroperitoneal de cerca de 20 e 30 centímetros de comprimento. Elas descem lateralmente a bexiga, cruzando-a obliquamente, né, de póstero lateral, né, para inferomedial da bexiga. Então ela tem um cruzamento oblíquo adentrando a bexiga. Os ureteres, eles estão, a urina ela está constantemente sendo produzida, né, e sendo transportada pelos ureteres. Esse controle dessa secreção, né, essa excreção dos ureteres para a bexiga, ele só vai ser controlado pela própria bexiga. Não existe um esfíncter do ureter. Na verdade, a própria musculatura da bexiga é que atua como um esfíncter nos ureteres. Então, assim, quando a bexiga vai se contrair
para urinar, né, para direcionar a urina, essa mesma contração dela para empurrar a urina para fora, ela faz com que os ureteres sejam vedados. Por isso que não há refluxo da urina para os ureteres. Uma vez que eles cruzaram, eles adentraram a bexiga, quando ela se contrair, ela fecha os ureteres e aí expulsa através da uretra. Pode acontecer casos, né, de que um paciente ele pode ter a duplicidade do ureter. Um ureter ele pode estar duplicado. E aí nós temos alguns eventos. Pode acontecer do ureter estar duplicado, mas ele adentrar a bexiga, e isso é normal. Pode acontecer do ureter estar duplicado, né, e mesmo assim ele ter ósteo, né, para um dos ureteres, e aí ele adentrar a bexiga. Ok também. O problema é quando você tem um ureter que ele não desemboca na bexiga. Seja porque ele não conseguiu se fundir, seja porque ele não chegou até a bexiga. Então ele fica bloqueado. E aí o que acontece? A urina ela fica presa, né? E aí fica tendo refluxo novamente para a pelve, que pode levar para o outro ou não. E aí fica tendo retenção, 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 retenção. Formação de cálculo pode causar inflamação, né, e necrose no tecido. A vascularização dos rins ela se dá pela sua artéria exclusiva, que é a artéria e veia renal, né? Tem uma exceção lá nas mulheres e nos homens em relação a essa drenagem venosa. Mais lá na frente eu vou estar falando para vocês, que eu vou ter uma figura, eu vou mostrar um caso excepcional nos homens e nas mulheres, uma variabilidade devido ao gênero. E aí aqueles eventos clínicos que eu falei para vocês que podem ocorrer de acordo com a necessidade, né? E aí nós temos aí o Boary flap. O que é o Boary flap? O Boary flap ele vai utilizar, né, da própria musculatura. Digamos que eu tive que perder uma porção do ureter, e aí o ureter ele não está conseguindo chegar até a bexiga. Então eu faço, né, um retalho, pego um retalho da bexiga, faço uma distensão dela até o ureter para depois fazer uma ligação entre eles, né? E eu consegui ganhar essa movimentação. Aqui eu tenho um vídeo dessa técnica. Mais uma vez está sumindo o link, eu vou colocar novamente quando mandar para vocês. E aqui nós temos o psoas reach. O psoas reach é o que vai utilizar a musculatura do psoas, né, para prender a bexiga. Então você vai ter a bexiga normal, você vai fazer uma incisão nela, né, tracionando-a para o psoas, para o músculo psoas. Com a bexiga tracionada, né, você ganhou mais espaço e agora você consegue colocar o ureter. Aí por vezes, né, em alguns casos você tem que fazer psoas reach mais Boary flap para ganhar mobilidade, né, ganhar tamanho, espaço para esse ureter. Aqui é mostrando aqui o psoas, né, o músculo psoas. Você já conhece. Então imagina a bexiga aqui, que pode ser tracionada, né? Então eu tenho uma bexiga tracionada, tudo isso aproxima. Aí eu posso ainda fazer um Boary flap, puxar um retalho dela para finalmente se ligar. Ixi, eu coloquei um rim muito mal posicionado, o rim é mais para cá. Aí dá para entender. E puxa
e se liga ao Boari Flap. E esses vídeos da técnica eu vou deixar para vocês visualizarem em momento posterior, em casa. E a bexiga? A bexiga então ela trata-se, né, de uma víscera oca, ela trata-se de um grupo, de uma bolsa muscular oca, né, que tem tamanho e forma variável e que tanto variável nos indivíduos como também ela vai ser variável de acordo com a fisiologia, né? Se ela estiver cheia, se ela está vazia, se ela está o indivíduo está em gestação, ela pode e vai ser comprimida ou distendida, dependendo da necessidade. A bexiga ela está localizada, né, posterior ao osso pubis. Ela é parcialmente revestida pelo peritônio, sua porção superior ela é revestida pelo peritônio, mas ela é um órgão retroperitoneal, né? Está abaixo do peritônio e apoia-se então anteriormente sobre o pubis. No homem, ela vai estar superior à próstata, né, e anterior à vesícula seminífera seminal. E nas mulheres ela vai estar anteriormente à parede vaginal. Deixa eu olhar se eu tenho. Tá aqui. Tem aqui a parede vaginal e a bexiga. A bexiga anteriormente. A bexiga, junto com outros órgãos pélvicos, eles vão estar sendo suspendidos pelo leito da pelve, pelo assoalho da pelve, que é formado pelos músculos isquiococcígeo e levantador do ânus, como nós vimos anteriormente, e suas respectivas fáscias. Então, é nesse ambiente aqui que a bexiga ela irá repousar. Ela vai ser dividida em algumas porções, né? O ápice, o fundo, a região do corpo, a região do colo, onde eu vou encontrar o trígono da bexiga, formado pelos ósteos do ureter e pelo ósteo da uretra, o ósteo interno da uretra. Aí eu vou formar o trígono da bexiga, que vai estar onde eu vou encontrar. Na verdade, eu tenho o colo da bexiga, onde eu vou encontrar o trígono da bexiga, que é formado pelos ósteos, os dois ósteos dos ureteres, direito e esquerdo, e pelo ósteo interno da uretra. Ela ainda vai ser dividida em superfícies ou faces. Como ela tem essa característica triangular, ela vai ter essas faces. Então ela vai ter a face superior, inferolateral, duas inferolateral, uma direita e uma esquerda, e pela face posterior. Ela tem essa característica triangular. Nas mulheres, ela vai repousar sobre ela, na verdade, o útero. O útero ele vai estar superior, póstero superior à bexiga. E é por isso que quando a mulher está com um concepto no período gestacional, a bexiga ela vai estar sendo comprimida, e por isso que ela tem que ir frequentemente, ela aumenta, né, a frequência da mulher de idas ao banheiro para a evacuação da urina. No homem, por sua vez, nós temos outras estruturas, como já tinha falado, que são a próstata inferiormente
e posteriormente, inferiormente, a vesícula seminífera, que vai estar associada aí à bexiga. A bexiga então ela vai ser composta por unidades musculares, fibras musculares, conhecido como músculo detrusor da bexiga. É esse músculo que vai fazer essa contração da bexiga, é esse mesmo músculo que irá servir como esfíncter dos ureteres, certo? E aqui vocês conseguem visualizar aquela região do trígono, ó. Então os dois esfíncteres dos ureteres, um direito e outro esquerdo, e aí finalmente o ósteo interno da uretra, e aí você tem o trígono da bexiga. E a uretra masculina, então que vai ser um dos diferenciais para a feminina, é porque a uretra masculina ela tem um comprimento bem maior, e é por isso que ela vai ter algumas subdivisões, que aí quando eu estiver falando lá ah não, já é aqui, isso aqui ia ser lá no órgão genital. Eu ia falar dos tipos da divisão da uretra, vou já falar para vocês. Então ela é comprida, né? E essa uretra ela vai servir no homem, ela tanto serve para a condução de urina como para a reprodução através da condução do sêmen e dos espermatozoides. Então a uretra ela vai ser dividida de acordo com alguns órgãos que estão adjacentes à sua passagem. Então ela se estende desde a bexiga, do ósteo interno da uretra, ela vai seguindo até o ósteo externo da uretra. Deixa eu apagar aqui. E aí do ósteo interno até o ósteo externo, ela vai ser dividida em uretra prostática, que é essa porção que está passando pela próstata, uretra prostática. Depois disso nós vamos ter a uretra membranácea. E aí a uretra esponjosa, quando ele já se comunicar com o músculo bulbo esponjoso e todo o corpo esponjoso. Aí vai ter uma dilatação no final, que será a fossa navicular e finalmente o ósteo externo da uretra. Já a uretra feminina, ela é muito curta. Por isso que a chance de infecção urinária para as mulheres é muito maior do que para os homens. Ela é muito curta, cerca de 4 a 5 centímetros de comprimento. E outra coisa, costumes das mulheres, por exemplo, de limpar-se de trás para frente, em alguns casos, isso é ruim, pois ela traz bactérias e micro-organismos da região anal para a região vulvar, vaginal, e aí esses micro-organismos eles podem adentrar esse curto canal e chegar até a bexiga, causar infecção, subir até os ureteres, causar infecção, chegar até os rins, em um caso mais grave, causando infecção. Quando eu estiver falando lá do sistema reprodutor, eu vou falar das glândulas uretrais de Skene, das glândulas uretrais ou Skene, e vou falar das glândulas vestibulares ou Bartolini, também conhecido como glândulas bulbares, né? Que aí elas estão relacionadas à reprodução. E aí vamos lá já começar falando sobre o sistema genital. E aí o sistema urinário, poucas diferenças, né? A gente viu ali que é mais a questão dos ureteres e da uretra e alguns órgãos que vão estar associados. Já o sistema genital ele tem todo um desenvolvimento, né, diferente em relação ao homem em relação à mulher. Começa pelo desenvolvimento embriológico, né, que
A origem das gônadas masculinas e femininas, elas têm origem ali na nossa parede na parede lateral do abdômen. Eu diria mais lateral do que póstero, mais lateral, na parede lateral do abdômen. E aí a tendência dele é de anteriorizar, né, para a região púbica e descer, né. O homem, ele faz isso realmente, né, pela ação do cubernáculo do testículo, né, esse ligamento, né, ele acaba tracionando o testículo, ele acaba tracionando, até ele cruzar e descer, cruzar o púbis e descer, através de um canal que você já conhece, que é o canal inguinal, que nós vimos lá na aula de abdômen. Já as mulheres, essa tração ela ocorre, mas não com tanta intensidade, e as gônadas elas não cruzam o púbis, então elas ainda se mantêm na pelve. O que ainda fica é esse resquício, né, do cubernáculo, que na mulher é o ligamento redondo do útero, que vai permanecer aí nesse canal inguinal. Então aqui é mostrando aquela descida do homem. Então a gônada, né, tendo sua origem na parede lateral do abdômen, sendo tracionada pelo ligamento do cubernáculo, tracionado, vem tracionando, e finalmente ele desce. A não descida do testículo, ela recebe o nome de criptoquirdia, né, que ela pode acontecer de maneira cirúrgica, né, e se não ocorrer, ela pode levar à esterilidade, pois essa descida ela está muito relacionada à espermatogênese. Nós sabemos que a espermatogênese ela tem uma temperatura ideal para ocorrer. Ela não pode ser muito quente, não pode ser muito baixa. Então, se esse testículo ficar dentro da cavidade abdominal, as temperaturas vão se elevar fortemente e aí vai levar à esterilidade, né? Então, por isso que ele tem que descer. Essa descida, né, do testículo, ela vai deixar uma estrutura ligando, né, sua origem embriológica até o testículo, que aí ela recebe o nome de funículo espermático. Então, passando ali, atravessando o canal inguinal, na mulher nós teremos o ligamento redondo e no homem o funículo espermático. Esse funículo ele vai ser revestido, lógico, pela pele, tela subcutânea, mas ele vai ter algumas camadas, e aí abaixo disso ele vai ter algumas camadas exclusivas dele, que são a face espermática interna, a face cremastérica, e a face espermática externa. Então, nós temos a face espermática interna, a cremastérica, a espermática externa, né, e a face superficial, que é a de Dartus. Essa face de Dartus e essa face cremastérica, elas são faces musculares. O músculo cremaster, né, ele é responsável, por esse movimento de subida e descida do escroto. O homem, quando ele está em altas temperaturas, há uma tendência, né, do escroto ele se afastar mais da região central da pelve. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, mais próximo, maior calor. Então, se o ambiente já está quente, a tendência do músculo cremaster é relaxar, e deixar o escroto mais distante da pelve. No caso de frio, aí ele se ativa, se contrai, e aí ele eleva e aproxima o escroto da pelve, né, a fim de, como eu falei, de manter uma temperatura ótima para a produção
espermática. Além disso, o funículo espermático ele vai conter o ducto deferente, que vai levar o espermatozoide, o sêmen. Aqui, por enquanto, esperma, né? O sêmen, que é o conjunto todo, ainda vai ser mais na frente. Então, vai levar os espermatozoides até ductos seminíferos. Ductos seminíferos não, ductos ductos seminíferos, as glândulas seminíferas e o ductos e a próstata, né, que eles vão se fundir lá na próstata, na região ali do trículo da próstata, eles se juntam aí e finalmente formam o sêmen. Então nós temos vasos, o ducto deferente caminhando aí no funículo espermático. Além disso, dessas estruturas no funículo espermático, o escroto, a região escrotal, ela vai ser revestida por outros tecidos que são as túnicas vaginais, né? Que nós temos duas túnicas, uma parietal mais externa em contato com a tela subcutânea e uma túnica mais interna, visceral, que vai estar em contato realmente com o testículo. Entre ambas, né, são duas túnicas, né? E assim como todos os nossos outros tecidos, para permitir essa movimentação, ele produz, né, uma camada virtual ali de líquido, né, que vai permitir essa movimentação entre essas duas lâminas. E lógico, né, na clínica por vezes acontece de haver um aumento desse líquido, num processo que nós chamamos de hidrocele testicular, que é um aumento desse líquido entre essas túnicas, né, que pode se localizar somente no testículo e por vezes pode ascender pelo funículo espermático, certo? E aí você já vai ter um problema bem mais grave. Não que todos os dois são graves e podem levar a esterilidade, né? Mas a maioria são revertidos. Alguns eles podem ser revertidos naturalmente em pequenos casos, né, que são raros. A grande maioria é com procedimento cirúrgico. Eu também não falei, a criptoquirdia ela é procedimento cirúrgico, mas até um ano, por vezes, ela pode descer, né? Pode acontecer dele descer. Depois de um ano, se ele não descer, aí já pode se pensar num procedimento cirúrgico para a criptoquirdia. E aqui é para nós termos já uma visão mais interna. Falamos dos revestimentos e é uma visão mais interna, né? Uma camada mais interna do testículo, eu tenho uma túnica albugínea. E aí nela eu vou encontrar os túbulos seminíferos, que são responsáveis pela síntese do espermatozoide, né, que são levados até essa outra estrutura, que é o epidídimo, dividido em cabeça, corpo e cauda. Cauda. E aí da sua cauda nós vamos ter aí o ducto deferente, que vai ascender através do funículo espermático até se fundir com os ductos seminíferos lá na próstata. Então, aqui para vocês visualizarem, né? Temos aqui os testículos, o espermatozoide sendo produzido, levado para o epidídimo, do epidídimo para o ducto deferente. O ducto deferente ele ascende pelo funículo espermático, passa, né, através do canal inguinal, chega até a região posterior da bexiga, porque ele vem lateralmente à bexiga e se dirige posteriormente. E aí ele tem uma dilatação, que é conhecida como ampola do ducto deferente, e aí ele se funde junto com o canal seminífero
e aí ele vai desembocar lá na região do utrículo da próstata e do seio da próstata. Não tem uma visão? Tá aqui. Então, ó, nós temos aí os ductos seminíferos, ou ducto do canal da glândula seminífera, da glândula seminal, que se funde ao ducto diferente, originando um ducto chamado ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, ele vai liberar esse espermatozoide, e agora esse líquido seminal, seminífero, que é um líquido alcalino, que vai dar condições ao espermatozoide sobreviver no ambiente, como eu posso dizer, inóspito não, inóspito ele é, mas o ambiente difícil do útero, que não encontra uma palavra, né? Um ambiente árido do útero, é um ambiente que não é propício à vida dos espermatozoides. Então o líquido seminífero ele vai dar essa proteção aos espermatozoides, né? Principalmente lá é um ambiente também ácido, né? E aí o ducto seminífero, por isso dele ser alcalino, para tentar ali neutralizar aquela acidez do ambiente uterino. É um ambiente hostil, é hostil a palavra. É um ambiente hostil para o espermatozoide. Então, por isso do líquido seminífero e do líquido prostático, né? Então, líquido seminífero, 60%, 60% 70% do sêmen. Enquanto líquido prostático, 20%, 30% do sêmen. Então, nessa região, nós chamamos de utrículo da próstata, eu vou ter aí a junção do líquido seminífero com um líquido prostático. E aí então ele vai seguir pela uretra até ser ejaculado. As glândulas bulbouretrais, elas também auxiliam nesse processo, mas as bulbouretrais elas estão mais relacionadas tá certo, é a lubrificação constante desse canal, que vai auxiliar tanto na micção quanto na reprodução. Beleza? Cadê? Eu parei. Que aí eu falei das glândulas bulbouretrais, né? Aqui já é uma foto na visão anatômica dessas estruturas, né? Então você tem as vesículas, o ducto deferente vindo, e aí se dilatando na ampola do ducto deferente, as vesículas seminíferas e a próstata. E aqui mais superiormente você encontra os ureteres. Na verdade, o ducto diferente ele cruza o ureter, então eu fiz errado aqui esse desenho. Tá legal isso aqui. Eu acho que foi separada a vesícula, foi por isso que eu não vi. Mas o ducto ele passa entre os ureteres. O ureter tá aqui, aí ele vem e cruza. Aqui, ó, acho que dá. Deixa eu olhar. Aqui, ó. O ureter aqui, ele vem e cruza os ureteres. Aqui um videozinho o sistema mostrando reprodutor esse masculino é constituído trajeto, né? pelos testículos, tubos ou Que tubos vocês podem estar seminíferos, visualizando ele epidídimo, novamente canais através deferentes, uretra e o pênis, link. bem como Ele pela vai vesícula mostrando de seminal, maneira didática a próstata esse e a processo de glândula ejaculação que nós discutimos. E aí, falando um pouco mais ainda desse processo de ejaculação, né? A ereção ela tem um cunho
muscular, né, e um cunho vascular, né, neurovascular e neuromuscular. Então a ereção ela se dá por uma estimulação parasimpática, em que eu tenho relaxamento das artérias profundas do pênis, e essas artérias elas se ramificam em artérias conhecidas como artérias helicidinas, né? Essas artérias helicidinas, no geral, elas estão espiraladas dentro do corpo cavernoso. Aqui nós temos o corpo cavernoso e aqui o corpo esponjoso. Aí então essas artérias helicidinas elas estão espiraladas. Com essa estimulação parasimpática, elas relaxam. Ao relaxar, elas vão aumentar de tamanho, o fluxo sanguíneo aumenta nessas estruturas. Quando eu tenho um aumento desse fluxo de sangue, elas ficam retificadas, por isso, né, mantém assim, e ao fazer isso, elas acabam também comprimindo as veias, né, e reduzindo esse processo de drenagem. Então eu vou ter sangue chegando, alto fluxo de sangue, né, uma mudança morfológica nas artérias que recebem esse sangue, né, e uma redução do retorno venoso. Então por isso é com isso que eu tenho a ereção. E por isso que a ereção também ela não vai poder durar muito tempo, né? Senão eu passo a ter um processo patológico ou talvez danos, né? Inclusive isquemia e necrose em alguns processos. Aqui então eu tenho um corte na peça anatômica para nós que podemos perceber esse trajeto da uretra, né, em sua porção prostática, sua porção membranácea, e aí vem o músculo bulbo esponjoso. Então vou dar origem à uretra esponjosa. E aí a fossa navicular, ósteo externo da uretra. Corpo esponjoso, corpo cavernoso, né, do pênis. Corpo cavernoso é dorsal, corpo esponjoso ele é ventral. Terminamos a genitália masculina, vamos para a genitália feminina. A genitália feminina, externamente, ela vai ser conhecida pela vulva, que é composta pelo o monte de Vênus, né, pelo epônimo de monte de Vênus, né, que anatomicamente é chamado de monte do pubis. Os lábios maiores, que tratam-se de pregas do epitélio de revestimento externo. E aí vem as pregas mais internas, mais interna, que são as pregas dos lábios menores. E aí finalmente eu vou ter o ósteo da vagina, onde eu vou encontrar uma membrana variável, né? Pode inexistir, pode existir, pode estar metade, pode parte delas, que é o ímen, que é erroneamente associado ao padrão de virgindade, né? Não necessariamente o ímen está relacionado à virgindade, pois ele pode ser rompido naturalmente, ele pode só estar pela metade, ele pode ser, tem muita variabilidade anatômica. Além disso, os lábios menores, né, que estão mais internos, ele tem uma coloração mais rosada em relação aos lábios maiores. Os lábios maiores realmente uma extensão da pele. Então, eles são mais rígidos, mais queratinizados, né? E os lábios menores já são mais claros, mais rosados. E eles vão revestir, recobrir, né, o clítoris, que é aquela porção, uma porção epitelial, né, que corresponde ao pênis no homem, né? Então, o clítoris vai ser aquela zona de
de encontros, né, de terminações nervosas sensitivas. Então a estimulação sexual da mulher ela se dá neste órgão, né? Então este órgão ele está mais relacionado à estimulação sexual do que à penetração por vezes, né? Logo abaixo do clítoris eu ainda vou encontrar um outro ósteo. Não, o clítoris não é ósteo. Eu vou encontrar um ósteo, que é o ósteo externo da uretra. E abaixo do ósteo externo da uretra eu vou encontrar o ósteo externo da vagina. Então muitas mulheres, muitas pacientes de vocês, elas sequer sabem dessa diferença. Por incrível que pareça, elas pensam, algumas chegarão a pensar que elas urinam e fazem o coito, né, pelo mesmo canal, pela mesma abertura. Você pode achar que não, mas muitas mulheres não conhecem a própria vulva, né? Então, às vezes, por vezes, na ginecologia faz parte de tratamentos, né, você fornecer um espelho para a mulher conhecer a própria vulva, pois elas não conhecem. Então, essa é a porção externa, né? E aí tem uns adendos que foram as glândulas que eu disse a vocês que eu ia falar aqui, né? As mulheres elas ainda possuem outros ósteos que são devido às glândulas de cunho sexual, né, de produção de muco para a realização do ato sexual, né. Próximo à uretra eu tenho um ósteo, e abaixo do canal vaginal, ou na lateral do canal vaginal, eu tenho outro ósteo. Então tenho duas aberturas, né. A primeira é conhecida pelas glândulas uretrais, conhecida também abertura ósteo para as glândulas uretrais, né, ou ósteo para as glândulas de Skene, e inferiormente eu encontro ósteo para as glândulas vestibulares ou bulbares, que é glândula de Bartolini. Ambas trabalham na produção de muco para a lubrificação do canal vaginal. Então por isso que tem que ter estimulação do clítoris para que essas glândulas elas trabalhem, né? Haja liberação do muco para facilitar o processo de penetração no canal vaginal. Acontece de desenvolver cistos na clínica, eu acho que eu não coloquei, de algumas mulheres desenvolverem cistos nessas glândulas, né? Protusão, inchaço, desenvolver cisto por conta desses cistos nessas glândulas. Adentrando o canal vaginal, nós cruzamos então o ímen, que é aquela prega inicial do canal vaginal, que esse canal então ele vai seguindo até ele se relacionar com o útero. Eles não são os mesmos, não são um órgão só, né? O canal vaginal está relacionado ao útero. É tanto que os tecidos eles são diferentes, né? Então o final do canal vaginal, que é chamado de fórnice vaginal, fórnice da vagina, né, ele vai se relacionar com a região do colo uterino. Ok? Esse colo uterino, por sua vez, né, ele vai estar relacionado a esse canal vaginal, né, e ele tem uma diferença de tecidos, e eu vou já falar sobre isso. Já vou voltar a falar desse colo uterino. Deixa eu falar logo da região do útero. Então tem um colo do útero, e finalmente eu tenho o corpo do útero e o fundo do útero. Lembrando que o útero ele é uma camada muscular, ele possui 3 camadas musculares, a mais interna e variável, que é o endométrio, a mediana, que é o miométrio, e a mais externa, que é o perimétrio, que está mais externamente. Opa.
Outra coisinha importante em relação ao útero está a sua ligação com os ovários, né, as gônadas. Essa ligação, né, em termos de reprodutiva, ela vai se dar através das tubas uterinas. Tubas uterinas, essa comunicação. Não vou falar ligação não, porque ligação dá a entender os ligamentos, mas não vou falar ainda dos ligamentos. Essa comunicação com o útero ela se dá através dessas tubas uterinas. A tuba uterina, ela tem as suas porções, né? Tem a porção do infundíbulo, que é essa porção aqui, que vai desencadear nas pregas tubárias ou fímbrias, que são responsáveis pela captação do oócito, né? Que é secretado pelo ovário. Então, esse óvulo, ele vai ser captado pelas fímbrias, né, ser carreado pela porção inicial, que é chamada de infundíbulo, vem então para outra região, que corresponde à maior parte da tuba uterina, que é a ampola, que é onde prega-se, né, é o momento chave para ocorrer a fecundação, que ela ocorra nesse local. Né? Ela tende a ocorrer nesse local, na ampola da tuba uterina, e aí, então ela vem percorrendo para essa região mais proximal, que é o istmo, e ainda tem a região intramural da tuba, e aí finalmente ela desemboca no fundo e no corpo do útero, onde ela vai se fundir ao endométrio, né? Ok? Essa é a comunicação, ela se dá pela tuba uterina, né, conhecida pelo epônimo de trompa de Falópio. Essa é a comunicação. Já os ligamentos, não sei se eu trouxe outra figura. Trouxe. Já os ligamentos, pessoal, nós temos aqui uma visão superior, né, um corte transversal, em que vocês veem o útero, e aí, ó, anteriormente o ligamento redondo indo em direção à parede da pelve, né, indo para a região inguinal, né, e aí cruza o canal inguinal e vai até as pregas dos lábios menores, né, dos pequenos lábios. Então ele vai e se fixa naquela região. E aí eu tenho um outro ligamento, que é o ligamento útero-ovárico. Opa, aliás, trompas. Útero-ovárico é para cá. Deixa eu pegar aqui um verde que eu acho que destaca. O ligamento redondo. Aqui é a trompa. Ligamento útero-ovárico. É o que nós conseguimos visualizar aqui. Eu ainda consigo ver o ligamento largo aqui embaixo, mas essa visão é melhor para definir o ligamento largo. Então o ligamento largo é toda essa extensão desse ligamento amarelado. Só que esse ligamento largo ele também é dividido em porções. Essa porção aqui que une, né, o ligamento útero-ovárico, conhecido também como ligamento próprio do ovário. Ele a nomenclatura nova, né, a Nómina Anatômica 2009, ela prediz para nós chamarmos de ligamento útero-ovárico. Mas muita gente ainda utiliza próprio o Sobota, o Grace, ele traz também como ligamento próprio do ovário. Sim, aí voltando. Unindo o ligamento útero-ovárico, o ovário, as tubas uterinas, eu tenho essa porção do ligamento largo chamado de mesosalpinge. Tenho ainda aqui nessa porção próximo ao ovário, só que mais inferior, né, conhecido como mesovário, né, e essa outra parte chamada de mesométrio.
professor, tá muito meso. Isso tem algum significado? É porque o ligamento largo, ele tem essa função mesentérica, né? Que é aquela função de sustentação com vascularização, né? Que os mesentérios que nós vimos anteriormente possuem. Ok? Então, ligamentos importantes, né? O ligamento largo e suas subdivisões, ligamento próprio do ovário, ligamento útero-ovárico e o ligamento redondo são ligamentos importantes para vocês terem em mente, né, quando falamos em sustentação do útero. E aí aquilo que eu falei sobre o colo do útero. O colo do útero é um local propício, né, para eventos cancerígenos, para carcinogênese. Por quê? Né? Essa região do útero, nela nós vamos encontrar, né, que é chamada também de cervice uterina, nós vamos encontrar nela uma transição de tecidos, conhecida como JEC, junção escamo-colunar. É uma transição de um tecido, né, da ectocervice para a endocérvice, né? Ou seja, a zona de transição do tecido que é canal vaginal, aí ele vai chegar até aqui, você consegue perceber pela coloração, né? Aqui é ectocervice e aí mais internamente endocérvice. Então ele vai mudar de um tecido escamoso para um tecido mais colunar, cilíndrico, que aí vai corresponder mais à parte interna do útero. Então é uma zona de transição. Por ser uma zona de transição, aqui ó, JEC, junção escamo-colunar, eu estou transitando de um tecido escamoso para um tecido colunar. Então uma zona de transformação, certo? E aí o HPV, né, principalmente, que é o principal agente causador do câncer de colo uterino, ele vai agir justamente nessa região. Tá? A maior incidência dos cânceres de colo uterino ele vai ocorrer nessa zona de transição, na JEC, né, também conhecido como zona de transformação, que é essa passagem, essa mudança da ectocervice para a endocérvice. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dúvida, deixa no comentário que fica mais fácil de responder. E tchau, tchau.